ainda emocionada. Me dá um desconto aí que eu devo estar com o olho todo borrado de tanto que eu chorei, de tanto que eu me emocionei. Fazia muito tempo que eu não me emocionava assim numa peça. Ela merece todos os prêmios por estar fazendo esse trabalho, por ser tão corajosa. Peça impactante de uma maneira que eu não posso nem explicar aqui, mas é uma das coisas mais fortes que eu já vi, um trabalho lindo da Rosane. O espetáculo é fundamental, vida longa para ele e sai muito emocionado. Fala galera, aqui é o Lucas do D4 Entre Amigos. Nós estamos aqui numa noite muito especial, muito incrível, onde a gente está tendo a oportunidade de vir ver essa peça estreada pela Rosane Goffman, com uma pauta extremamente necessária para o nosso canal. Quem é nosso seguidor sabe que a gente precisa mostrar, precisa dar voz, visibilidade, bater em questões muito necessárias no nosso meio, que a gente vive isso, essa dura realidade todos os dias da nossa vida. Como LGBTs que somos, a gente precisa cada vez mais lutar por isso. Então, primeiramente, Rosane, eu quero muito agradecer, porque eu vi algumas entrevistas da peça, eu vi o quanto vocês fazem, correm atrás para colocar a peça em lugares independente de onde seja. E isso é muito importante, porque a gente tem que levar quanto mais vozes, quanto mais pessoas escutarem, verem, discutirem, aprenderem sobre o que você trata na peça, é muito importante. Então é um prazer. Gostaria que você, apesar que é muito difícil das pessoas não te conhecerem, mas se apresente para os nossos seguidores e fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou Rosane Goffman, sou atriz. Ultimamente vocês devem estar me vendo em alguma das reprises das novelas que eu fiz, e a que tem passado agora é Chocolate com Pimenta, onde eu era muito eficiente. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Quanto mais a gente puder falar sobre esse assunto e sobre a peça, é muito importante. A gente não quer fazer só nos grandes centros, a gente acha que é importante que todas as pessoas tenham conhecimento do assunto um pouco mais aprofundado, para que elas possam realmente rever os seus conceitos e preconceitos e mudarem as suas relações com o universo LGBTQIAPN+. Incrível. Então vamos lá no nosso bate-bola? Vamos lá. Rosane, o seguinte, conta pra nós como que a peça chegou até você, e por ser uma mulher heterossexual, como é que foi que você fez para abraçar essa causa, mesmo não sendo da comunidade? Fala pra gente. Então, eu recebi essa peça por e-mail do Márcio, e ele tinha escrito para alguma outra atriz fazer, acho que era Marília Pera, se eu não me engano. E eu li, imediatamente eu falei, eu tenho que fazer esse espetáculo. E aí a gente se aproximou e começamos a correr atrás de fazer, começamos a ler, ensaiar e fomos fazendo. Aonde dava pra gente fazer, a gente fazia. Porque você me perguntou, enquanto mulher hétero, como é que isso vinha pra mim? Isso vem porque eu sou, antes de tudo, eu sou mãe. Antes de qualquer coisa. Eu sou atriz, sim, prezo a minha profissão, mas eu sou um útero, eu sou mãe, eu sou avó. E eu, enquanto mãe, acho que eu tenho que estar de mãos dadas com as outras mães. Quando uma mãe sofre uma violência por causa do seu filho, quer dizer, o seu filho sofre essa violência, todas nós mães temos que estar ao lado delas, temos que lutar a mesma luta. Aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém é efetivamente verdadeiro. A gente não pode, as mães não podem soltar as mãos umas das outras. Então, conta pra nós aqui. No início da peça, nos primeiros minutos, nós temos uns momentos bem tensos, bem fortes. Como que você traduz esses primeiros momentos ao público? A intenção é trazer realmente esse incômodo, é chamar a atenção das pessoas para a realidade? Eu não acho que seja trazer um incômodo, eu acho que é chamar a atenção das pessoas para a realidade, porque a gente descreve fatos que são constatados, que são reais, que estão no Google, que todo mundo, né? Então, na verdade, olha aqui como é que as coisas funcionam, é assim que é. Então, não é para impactar, é para dizer como as coisas são realmente. Mostrando a realidade do jeito que é. Por isso que traz essa emoção, que as pessoas se sentem ou se veem naquela situação e outras pensam assim, nossa, por que eu fiz isso com outra pessoa? Por que eu agi dessa forma preconceituosa?
A gente fala assim da questão de ser bem impactante, porque às vezes a verdade é aquela frase, a verdade dói, né? Mas ela precisa ser dita. Com certeza. E é um espetáculo que as pessoas se identificam muito. As pessoas que fazem parte da comunidade e as que não fazem parte também. Porque, na verdade, o preconceito ele começa com a família, dentro de casa. Ninguém nasce preconceituoso, né? Então, é meio por aí. Quer dizer, a peça caminha nesse sentido, de esclarecer mesmo. Além de tudo que a peça contribui, vimos também que vocês trazem artistas do locais, né, do cenário LGBT, para poder abrir a peça. No caso aqui de BH, a gente vai ter a nossa queridíssima, que já passou pelo nosso canal, Nália Brizard, Gabi Camburão e a Angel Sun, que são pessoas incríveis, que a gente tem muito carinho e admiração. E qual que foi o intuito de trazer esses artistas para poder abrir a peça? É para visibilizar esses artistas, dar voz, espaço? Como que é? Inclusive porque o público tem pessoas heterossexuais. Então acredito que o intuito foi esse. Quanto às meninas, as drags que vêm fazer os shows lá no Rio, sempre tinha antes do espetáculo. A questão da visibilidade para essas artistas que são fantásticas. Porque assim, quando você fala em voz, em talento, em figurino, coisa absurdamente bela. E essas pessoas, elas são meio que confinadas em guetos, o que não deveria acontecer, porque são artistas completos, e dublam, e cantam, e dançam, enfim, são ativistas da causa, né? Então, na verdade, a gente faz isso para abrir esse espaço e para termos mais riqueza naquilo que a gente faz. Porque são representantes maravilhosas desse universo. Eu tenho muito orgulho. Elas me ensinaram coisas. No Rio, a gente dividia camarim. Então, assim, as histórias que eu ouvi, as coisas que eu aprendia, porque a peça me levou a uma profundidade maior sobre o tema, até mesmo por conviver com essas pessoas. Então, quero dizer que eu estou muito emocionada de ter as artistas de BH que estarão com a gente aqui e de todas aquelas que queiram estar conosco em qualquer lugar que a gente vá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a peça, vamos aprofundar sobre ela. Pela peça trazer uma pauta para a comunidade LGBTQIA+, quais foram os desafios que vocês tiveram para tirá-la do papel e levá-la aos palcos? O desafio continua. Como eu disse numa outra pergunta que ele fez anteriormente, a gente estreou dentro daquele universo pavoroso que o Brasil vivia. Então foi mais complicado ainda. Mas, na verdade, é difícil tirar qualquer projeto cultural do papel, né? Agora parece que as coisas vão melhorar, mas por ser esse tema, fica mais difícil ainda, porque existe, assim, as marcas, elas fazem suas campanhas de Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, mas na hora de estar junto conosco, numa situação dessas, num momento desses, é muito difícil. Elas não querem agregar o nome delas a esse tipo de realidade, né? É só na hora da festa mesmo. Então é complicado, é bem complicado levar para o palco. Mas a gente vai levar, a gente insiste. Não desiste nunca, levando sempre essa mensagem maravilhosa e esse trabalho incrível. Rosane, uma coisa interessante que eu também vi nas redes sociais, que vocês tiveram bastante retorno das pessoas falando que assistiram a peça, que se modificaram por algum motivo ou se identificaram a história e em alguns momentos. Qual o retorno que você recebe das pessoas em relação aos feedbacks, né? De discordância, de se autoconhecerem? Qual foram esses feedbacks aí dessas pessoas que mais chamou a sua atenção? Então, discordância, eu vou te dizer que é raro. As pessoas se identificam muito e, na verdade, a peça tem essa proposta das pessoas se reconhecerem, das mães que não aceitam seus filhos terem uma outra visão sobre o assunto. E a peça é muito bem recebida. As pessoas se emocionam muito. A gente tem alguns casos de mudança de vida mesmo. Eu sempre conto essa história porque, para mim, ela é a mais emblemática, que é a história de uma mãe que foi assistir nossa peça no Rio e levou outra mãe
que era mãe de uma menina lésbica e que não sabia exatamente sobre o que tratava a peça. E ela foi assistir, no final ela chorou muito, 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 e estava até difícil entender o que ela foi falar para mim lá na coxia. E aí, quando ela foi se acalmando, ela falou que ela tem uma filha lésbica, que ela saiu com a família do Rio para tentar viver melhor num outro lugar, não deu muito certo, iam voltar, ela estava no carro com a filha, foi explicar que estava voltando e tal, e a filha falou, não vou, eu vou ficar aqui, porque eu tenho uma namorada e vou ficar aqui morando com ela. E a mãe, que não sabia, ela diz que bateu na garota, xingou, quase capotou com o carro, subiu na calçada, que foi uma coisa absurdamente caótica. Aí, quando acabou o espetáculo, a ficha dela caiu imediatamente. Aí ela foi conversar com a gente, tirou foto, eu falei, você não quer gravar um vídeo para sua filha? E aí ela gravou pedindo desculpas, dizendo que amava muito a filha, para a filha perdoar e tal, e mandou o vídeo para a filha. De madrugada eu recebi uma resposta dessa moça, dizendo, olha, eu não sei sobre o que se trata a sua peça. O que eu sei é que eu tenho a minha mãe de volta. Vale por tudo, né? Assim, tem filhos, tem homens, muitos deles me abraçam e choram muito. Eu sinto como se eu estivesse abraçando a minha mãe. Que pena que minha mãe não está mais aqui para me abraçar. Que pena que minha mãe não me aceitou. Me dá um abraço para eu sentir um abraço de mãe que eu nunca tive. E coisas do gênero, né? Sempre. E já teve também pessoas hétero que foram assistir, porque eram convidadas, né, de outras pessoas, e que saíram de lá envergonhadas do seu comportamento. Teve uma pessoa que eu conheci, outra que o Márcio conheceu, que morreram de vergonha. Nossa, como eu errava, como eu falava brincadeiras erradas que eu não devia. E para concluir, manda para nós um recado para toda a comunidade, principalmente para os pais, para as mães, que possuem, que têm filhos LGBTQIA+, que se sentem, que sentem de alguma forma que erraram na criação, que não aceitaram em algum momento na sua orientação sexual do filho e da filha. Qual mensagem que você pode mandar nesse momento para esses pais e para essas mães? Então, é uma situação delicada, a gente sabe, a gente conhece o outro lado, né, dos pais, das mães, principalmente das mães, né? Porque o que a gente consegue ver é que os filhos, eles querem muito mais ser aceitos pelas suas mães, na sua maioria. E as mães que já entendem, que já aceitam, que de alguma forma estão próximos dos seus filhos por isso, mas que no começo fizeram isso, fizeram escândalo, reclamaram e tal, é muito comum que isso aconteça. O bacana é que elas tiveram a flexibilidade, a abertura para, ainda que estivessem assustadas com a situação, se aliaram aos seus filhos e puderam trazer a eles, como pessoas, como ser humano, a dignidade interna deles respeitada, para que eles se sentissem realmente cidadão como outro qualquer, que é o que eles são. Quanto às mães que não aceitam os seus filhos, eu recomendo calma, no sentido de observar, tentar entender, procurar saber de outras formas. Você sabe que todos esses grupos, essas ONGs de mães pela diversidade, de mães pela resistência, de mães pela liberdade, normalmente, quando você entra no Instagram deles, você vai no direct e você consegue orientação para que você possa ter uma melhor relação com seu filho, de que maneira você deve abordar aquilo, se você deve, se você não deve, enfim, porque há mães que já estão nessa estrada e são pessoas que lutam muito pela causa, e essas mães podem orientar outras mães. Então, calma, no sentido de não agredir seus filhos. Já é difícil pra caramba para eles, porque a gente vive na sociedade que a gente vive. Então, acolhimento, respeito, e pelo menos a tentativa do entendimento é fundamental. Rosane, eu quero agradecer em nome do D4 pelo carinho, pelo respeito, pelo trabalho incrível que vocês estão realizando aqui, por você estar representando várias mães, vários pais, várias histórias dentro de um conceito
que é delicado, mas ao mesmo tempo carrega muita força pelas palavras ditas hoje aqui. Gente, não deixem de valorizar o teatro, vá ao teatro, valorizem esse trabalho que é incrível. Acompanhe aqui que a gente vai continuar postando sobre o trabalho e as próximas apresentações. Não se esqueçam também, se inscrevam no canal, ativem o sininho, nos acompanhem aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os coleguinhas, que são pautas importantes que a gente vem trazendo para você. Muito obrigado mesmo, sucesso, traga mais vezes, milhares de vezes, trabalhos como esse para Belo Horizonte, que a nossa, não só a nossa comunidade, mas toda a comunidade, toda a sociedade precisa disso mais vezes. Com certeza, a gente precisa que todos estejam juntos, né? E que haja respeito, acima de tudo. Você pode até não aceitar, porque não entendo porquê, mas respeite e respeite. Galera, obrigado, até o próximo vídeo.